Opa, estamos aqui, meu querido, minha querida. Já toca no like e vamos para cima. Eu já quero chamar aqui para junto conosco a deputada federal Tabata Amaral, agradecendo muito a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, viu? Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Andréia. Uma honra poder conversar com você, conversar com todos que nos acompanham. Sei que você também é uma mulher aguerrida de posicionamento, então estou muito animada para essa conversa. Ai, que maravilha, fico muito feliz. Deputada, vamos falar, né, do que está acontecendo em relação à situação da obstrução, né? A oposição está tentando obstruir as pautas, tudo porque quer que o PL da anistia tenha andamento. Como é que está essa situação aí dentro? Você está aí dentro sentindo? Você acha que tem chance, alguma chance do PL da anistia ser aprovado? Andréia, eu vim hoje de Brasília, estou aqui trabalhando em São Paulo, e essa semana ela foi muito frustrante para todos nós que levamos a política a sério, a população a sério. Eu vivi isso em todas as comissões das quais eu faço parte: Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Educação. A gente viu isso no plenário, que é o quê? O PL, que é o partido de Bolsonaro, por uma preocupação com a anistia do Bolsonaro e dos envolvidos com a tentativa de golpe, está atrapalhando o andamento de todos os trabalhos na casa, todos. E aí a gente viu isso na educação. O PL da anistia, ele não passa pela Comissão da Educação, mas ainda assim o PL fez de tudo e impediu que qualquer projeto fosse debatido e votado na Comissão de Educação. Inclusive, eu tinha projetos importantes na pauta. O primeiro projeto na pauta tratava de saúde mental nas escolas, que é um tema urgente, e a gente não pôde avançar. Já é a segunda semana em que o PL atrapalha todos os trabalhos na casa, independente de tema, de ideologia, em defesa própria. E aqui, falando do PL da anistia, eu acho que tem um esclarecimento que a gente sempre tem que fazer. O que o PL está defendendo, o que de fato o preocupa, não são as pessoas que estavam ali vandalizando o patrimônio público no dia 8 de janeiro. Essas pessoas precisam, sim, ser responsabilizadas pelo que fizeram e a gente pode falar delas depois. Mas, em nome dessas pessoas, a preocupação real que o PL e que os parlamentares ligados ao Bolsonaro têm é salvar a própria pele. Por que foi que Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil? De forma covarde. Porque é que quem financiou a tentativa de golpe, quem estava ali participando do planejamento de assassinato de Alexandre de Moraes, de Geraldo Alckmin e do Lula, quem estava ali arquitetando o golpe, quem leu, editou, sabe, deixou a sua marca registrada na fala que seria feita após o golpe. Por que essas pessoas estão defendendo tanto pele da anistia? Estão fazendo de tudo, porque a anistia que eles querem não é a de quem estava vandalizando ali no dia 8 de janeiro, é a deles mesmos. Porque, obviamente, quem conspirou, quem financiou, quem planejou, quem sabia da tentativa de assassinato, é muito mais culpado por tudo que a gente viu e vai, obviamente, ser muito mais responsabilizado. Então, hoje, se você me pergunta, Tabata, no Congresso, o PL da anistia tem chance de passar ou não? Eu te responderia, depende de quem a gente está falando. E esse, André, é o X da questão. A maioria dos parlamentares defende penas menores para quem estava vandalizando, mas não estava tramando, não sabia de tudo a tentativa de golpe. Porém, a maioria dos parlamentares são contra qualquer anistia para Bolsonaro e para os generais que estavam planejando. É esse o X da questão. Porque os políticos ligados a Bolsonaro não querem penas menores para quem estava ali. O que eles querem mesmo é salvar a própria pele. Mas isso a maioria do plenário não quer. Então, eles ficam com um discurso de um lado, mas com que de fato os move de outro. E aí, qual é a opinião da Tabata? Eu sou contra qualquer PL de anistia. Eu concordo que a gente precisa responsabilizar cada um de acordo com o seu envolvimento. E o próprio STF está usando os instrumentos que tem para reduzir a pena de quem não era lá o manda-chuva, para simplificar aqui a história. Mas eu não acho que essa é uma discussão do Congresso Nacional. Tentativa de golpe, ameaça à democracia, ameaça ao Estado Democrático de Direito é grave demais. E o judiciário tem os seus instrumentos, por mais que a gente possa questionar, mas para dizer, esse é mais responsável do que aquele. O Congresso não tem que se meter nisso não, porque, de novo, e é a última vez que eu digo isso, mas tem que ficar muito claro,
o que os parlamentares ligados ao Bolsonaro querem, o que de fato os preocupa, sua única motivação é garantir que o dele está fora da reta. É garantir que eles não vão ser responsabilizados, mas é justamente eles que precisam ser investigados, responsabilizados e, se for comprovada a culpa, presos e punidos. Tentativa de Entendi. golpe, a gente só julga na tentativa, porque se a gente não agir rápido, depois esquece. Não tem judiciário, não tem Congresso, não tem mais nada. É verdade. É difícil, né, Tabata? Porque a gente sabe que esse PL tem endereço certo e determinado, que é exatamente Bolsonaro, né? Eles querem livrar Bolsonaro. E não é aquelas pessoas que foram usadas para o 8 de janeiro que estão sendo usadas novamente para vitimizar toda a trupe e tal e coisa, não é? Mas que bom que você tem um posicionamento tão veemente nesse sentido. E eu quero te perguntar uma coisa. Semana passada, a gente viu, né, o início do julgamento, que foi a análise da denúncia e o recebimento da denúncia. Imagino que você já tenha dado uma olhada. Você acha que existe provas substantivas, suficientes, para que Bolsonaro, de fato, seja responsabilizado pela tentativa de golpe? Não só ele, mas todo os chefes, né, segundo a Polícia Federal e segundo a denúncia, o PGR, o chefe da organização criminosa é Bolsonaro e mais 33. Você acha que tem prova suficiente para a condenação de Bolsonaro? Uma questão judicial, jurídica, e não política, como eles estão tentando vender essa situação. Andréia, eu não sou jurista e eu tenho muito cuidado, enquanto parlamentar, de respeitar essa separação. Porque o julgamento agora, justamente, como você falou, ele tem que ser técnico, ele tem que se dar no judiciário, a gente tem que acalmar os ânimos e sair desse sentimento de torcida organizada que a gente está vivendo em tudo no Brasil. Dito isso, falo aqui como leiga. Essa é a minha opinião, da cidadã Tabata Amaral, que se preocupa muito com tudo que está acontecendo e que buscou entender quais são as evidências que a PGR apresentou. O que me chamou mais atenção ali, André, inclusive eu fiz questão de gravar um vídeo explicando isso para as pessoas, é o número de evidências. Lá atrás, as pessoas falavam, não, mas estão fazendo tudo isso com base num depoimento que o ajudante de ordens do Bolsonaro, o Cid, deu. Hoje isso não é mais verdade. O que a justiça tem em mãos são provas, documentos, trocas de mensagem, outros depoimentos, arquivos editados que demonstram que, e isso foi o que me chamou mais atenção, que Bolsonaro sabia da armação que tinham feito para assassinar Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e Lula. Bolsonaro não só sabia da minuta do discurso que ele faria após o golpe, como ele editou o discurso. Não é que ele recebeu e falou, deixa para... Não! Ele trabalhou nisso. E aí eu vou ficar por aqui porque, de novo, acho que o judiciário tem que fazer a sua parte e não cabe a gente torcer nem por A nem por B, tem que respeitar a justiça. Mas Isso diante mesmo. das provas que são públicas, eu não vejo como que vão dizer que não sabiam, porque de fato participaram, trabalharam, queriam um golpe e só não fizeram porque alguns generais se colocaram de forma contrária, não tiveram apoio popular e aí tudo isso veio a público. Verdade. Deputada, está tendo esse movimento de tentar obstruir as pautas dos projetos e tudo. Como é que está o PL da isenção do imposto de renda? Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que está essa situação, se vai ter resistência, né, de algum grupo lá que não quer que seja isento. Isso é um absurdo, né, até cogitar isso, mas pode acontecer, isentar o trabalhador que ganha até R$ 5.000, a contrapartida. Como é que está toda essa situação lá? Explica para a gente, que é muito importante a gente saber, né, dessa ação. André, eu acabei de ter uma boa notícia, já aqui em São Paulo, que eu vou compartilhar pela primeira vez em público. Vai ser instalada a comissão especial que vai analisar toda essa discussão do imposto de renda, que eu já vou trazer aqui para contar para todo mundo que está nos acompanhando, e eu serei indicada pelo PSB para estar nessa comissão. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu fiz parte do grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária, fui a única mulher presente nesse grupo, porque ainda tem muito preconceito de gente que acha que mulher não entende de números, sendo que toda mulher sabe que no final, até quando a gente fala da situação mais simples, é a mulher que fecha a conta da casa. Então, sim, a gente gosta de finança, sim, a gente gosta de números, mas trago isso com alegria porque eu acho que é algo histórico que a gente está vivendo.
O governo federal teve a coragem, e a palavra aqui é coragem mesmo, de apresentar um projeto que, sim, traz um alívio muito importante para a classe média, que é quem recebe até R$ 5.000. Esse dinheiro vai ser muito bem utilizado, tem uma pressão na classe média e muito mais nas classes mais baixas, mas o mais interessante desse projeto é que é pela primeira vez que eu vejo um projeto que diz quem é que vai pagar a conta. Porque se o governo tivesse mandado apenas a isenção, falando, olha, quem recebe menos de 5 mil não vai pagar imposto de renda, quem que ia pagar essa conta? Porque o dinheiro, ele não brota no ar, né? O colchão é curto, o cobertor é curto. Se você não diz quem é que paga a conta, lá na frente vai sair da educação, vai sair da saúde, vai sair da segurança pública, vai sair do mais pobre. O governo falou, ó, você dá isenção para quem recebe até 5 mil reais, custa 27 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Não é passando pente fino em política pública que você consegue esse dinheiro. E aí o governo teve coragem de olhar para o andar de cima, que é o quê? Quem recebe mais de 1.200.000 reais por ano e que não paga sequer 10% de imposto. Quando a gente sabe que quem recebe nesse patamar deveria estar pagando 27,5% de imposto, que é o que é debitado do nosso salário. Só que as pessoas vão criando puxadinhos e não pagam muitas vezes nada ou quase nada. Então o governo falou, ó, vou aliviar aqui na classe média, mas quem vai pagar essa conta, para não ser o mais pobre, para não ser a educação, é o andar de cima. É quem recebe mais de 1.200.000 e não paga sequer 10%. O governo não botou que vai pagar 27,5%, que era o certo. Mas ele botou que pelo menos 10% vai ter que pagar. Vê o quanto que a pessoa paga hoje, inteira, que é o jeito simples da gente falar, até dar 10%. Por que eu fiz questão de estar nessa comissão? Porque nos últimos 6 anos eu apresentei inúmeros projetos buscando maior justiça tributária nesse país. Que é o quê? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Isso é o básico. E aí, meus colegas, alguns deles já começaram com um papinho furado de falar, não, a gente é a favor da isenção, mas a gente não quer cobrar do andar de cima. Se não cobrar do andar de cima, quem vai pagar é o andar que está ainda mais embaixo. Então, eu vou estar lá nessa comissão para defender, sim, a isenção, mas para defender justiça tributária. Justiça fiscal, que é o quê? Quem tem que pagar a conta é quem não paga nem 10%, não é quem é mais pobre. Então, é muito importante que a população acompanhe os trabalhos dessa comissão especial, que vai ser instalada agora, porque vai ter muito parlamentar com um discurso bonitinho dizendo, eu sou a favor da isenção, mas eu não acho que é o rico que tem que pagar. E aí, a gente vai ver quem é quem nessa história. Saibam que eu vou estar lá combatendo bom combate e contando com o apoio e acompanhamento de vocês. Então, você vai fazer parte dessa comissão, vai ser uma comissão especial. Que vai analisar a proposta do governo e vai escrever a versão final dessa proposta. Ah, tá. Eu vi que o presidente é aquele do PT, como é que ele chama? Marcos Pereira? Isso não é Marcos público Pereira, é do ainda, Republicano. mas estão dizendo É o que Rubens. vai ser o Rubens, que é um deputado do PT, e que o relator vai ser o deputado Arthur Lira, que foi presidente da Câmara. Mas isso Tá. não é 100% confirmado. Ah, tá. Você sabe quantos deputados vão fazer parte dessa Ainda comissão? não. Ainda não, né? Enquanto Mas que bom que... eu vou representar o PSB, não sei ainda quais são todos os colegas que vão estar lá comigo. Ah, tá. Ah, que maravilha. E deputada, como é a questão do pé de meia? Você foi autora? Sou autora principal. Eu apresentei Do o pé de PE. meia 4 anos atrás. E como é que está a questão do orçamento? Está garantido o pé de meia? Como é que está? Você sabe nos informar? Claro. Andréia, o pé de meia é uma luta antiga, que eu comecei no auge da pandemia, quando eu vi a história se repetir. Meus pais não puderam terminar o ensino médio, eu cresci ouvindo isso, né? Minha mãe porque engravidou, meu pai porque teve que trabalhar, meu pai não chegou sequer a terminar o ensino fundamental, e na pandemia parece que eu vi tudo isso acontecendo de novo, que é o quê? Crise econômica, muita gente desempregada, muito jovem que estava ali estudando, fazendo cursinhos, preparando para o vestibular, tendo que largar o ensino médio para começar a trabalhar. E aí, gente, quando a gente tira do jovem a oportunidade de fazer um técnico, de fazer um vestibular, de fazer uma faculdade, a gente está tirando dele e dela a oportunidade de sonhar, com uma profissão melhor, com salários melhores, enfim, ser o que quiser ser.
E aí foi quando eu parei para olhar para experiências do mundo aqui no Brasil, escrevi a proposta do pé de meia, foi muita luta. A gente começou a aprovação ainda no governo passado, mas foi só com o governo Lula, e aí com o apoio do governo federal que a gente conseguiu aprovar, e hoje são 4 milhões de jovens que recebem ali R$ 200 por mês, se tiverem uma boa frequência, mas que vão recebendo uma poupança também, que eles só acessam quando terminam o ensino médio, para abrir o seu próprio negócio, para fazer um cursinho, para se bancar na faculdade, o que for melhor para o jovem naquele momento. E aí, nesses últimos meses, a gente viu um ataque político-partidário. É político no sentido de politicagem mesmo, em que parlamentares do PL, partido do Bolsonaro, foram até o Tribunal de Contas pedindo um bloqueio do pé de meia, o que colocaria em risco o estudo, o sonho desses 4 milhões de jovens. O que eu fiz e o que a gente fez enquanto bancada da educação foi não partidarizar. Foi lembrar a todos, o pé de meia hoje não é da Tabata, não é do Lula, não é do PSB, não é do PT. O pé de meia é de 4 milhões de jovens. E aí a gente conseguiu reunir parlamentares do MDB, do PT, do União Brasil, de vários partidos. Do PL, não, infelizmente. Mas de todos os outros para dizer, olha, tem aqui parlamentares da esquerda, da direita defendendo a política pública pé de meia. E aí a gente conseguiu virar o jogo no Tribunal de Contas, impedir esse uso político-partidário mesmo, sujo, do Tribunal de Contas. E hoje, o meu empenho, junto ao governo federal, junto ao ministro Haddad, é para que a gente possa fazer uma transição. De fato, o Congresso autorizou que, nesse ano, o pé de meia fosse financiado com fundos que não estavam sendo usados, que estavam travados, estavam ali ociosos. Mas para o ano que vem vai estar no orçamento, isso já está garantido, e aí a gente vai viver essa transição. E o mais importante é que o pé de meia segue firme e forte, e eu vou trabalhar para que ele cada vez seja mais expandido. Inclusive, eu tenho um sonho de que o pé de meia possa abarcar, por exemplo, estudantes cotistas que estão no ensino superior e que hoje têm dificuldade de se manter. Maravilha, viu? Muito bom. Na minha época, não tinha, sabe, Tabata? Na minha época, eu tenho 51 anos, na minha época, as políticas públicas de inclusão, né, para gente que carente, não tinha. Então era muito mais difícil. Que bom que, né, até dar a um partir depoimento. a partir de um tempo para cá, né, começou a ter, para garantir que as pessoas têm a chance de estudar, de crescer, né, de realmente quebrar alguns ciclos de mazelas que a sociedade impõe, notadamente para as pessoas pobres e negras nesse país, viu? Parabéns pelo trabalho, Se eu muito puder trazer importante. um depoimento próximo ao seu, Andréia, o pé de meia, obviamente, também não existia quando eu estava no ensino médio, e eu só terminei o ensino médio porque num contexto muito difícil, em que meu pai passou a fazer uso de crack, e, enfim, se hoje as pessoas têm preconceito com transtornos mentais, lá atrás, então, era muito pior, e eu cheguei a considerar sair do ensino médio. E aí um professor se deu conta do que estava acontecendo, mobilizou vários professores, e esses professores começaram a arcar com a minha passagem, com o meu almoço, com os meus materiais de estudo. Então, de certa forma, eu tive o meu pé de meia, financiado pelos meus professores do ensino médio. Então, o pé de meia também é uma forma de agradecer ao que eles fizeram por mim e lutar para que outros jovens também possam ter esse apoio que eu tive para terminar o ensino médio e para sonhar com uma faculdade. E hoje poder, enfim, transformar a vida da minha família mesmo. Minha mãe também depois voltou, se formou, meu irmão também é formado. A educação, ela tem esse poder de contagiar, né? De um jeito muito positivo. Verdade, muito bom. E deputada, eu quero saber o seu posicionamento, se é viável, o fim da escala 6x1. Como que você vê essa situação, a viabilidade? Fala para nós. André, eu vou começar falando de um aspecto que geralmente não é o que é mais ressaltado, que é o da saúde mental. Eu sou criadora, fui presidente, sou hoje vice-presidente da bancada da saúde mental, e quando a gente fala de burnout, de exaustão, desse ambiente tão estressante que a gente está vivendo, é impossível você não falar de uma redução da jornada. O que eu entendo hoje é que faz falta não é faz falta a palavra, mas
a gente tem que envolver a sociedade e o governo numa conversa para uma transição. Que eu quero dizer com isso? Será que a gente consegue, da noite para o dia, instituir uma escala 4x3, que é o que o projeto defende? Talvez não, porque a resistência ela é muito grande. Mas será que a gente não pode debater uma transição em que a gente acabe com a 6x1, que eu acho que isso é unanimidade, e a gente fale de uma escala 5x2, por exemplo, com plano de ampliar no futuro? Eu sou muito criticada por isso, mas eu gosto de ver projeto aprovado, mais do que fazer discurso bonito. Eu tenho mais de 20 projetos que viraram lei. Mulheres na ciência, pé de meia, absorvente nas escolas, ensino técnico, porque eu fui aprendendo a abrir mão do ideal, sem abrir mão dos meus valores, mas garantindo que eu tivesse voto da maioria para aprovar. Então, acho que existe um consenso na sociedade contra a escala 6x1. Acho que existe uma urgência na sociedade para a gente cuidar da saúde mental, falar disso sem tabu, e eu acho que a gente pode construir uma transição. Tem que ter disposição, mas de entender, talvez 4x3 no Brasil de hoje, no Congresso de hoje, que é extremamente conservador, a gente não consegue. Mas aí a gente não faz nada? Por que a gente não constrói uma transição? Por que a gente não começa essa conversa? É isso que eu defendo. E é isso que eu venho defendendo frente ao governo e aos parlamentares também que vêm puxando essa pauta. Não, perfeito. A gente comenta aqui isso também, viu, Tabata, que o ideal, né, 3x4, está um pouco distante, mas que 5x2 é exequível, é possível. E tem que ser uma escalada, né? Algo progressivo. Nós concordamos também, a gente sempre comenta sobre isso. Pede um pouco mais, né, Tabata? Oi? Pede um pouco a mais para reduzir depois. Mas tem que ter disposição de aprovar projeto. Eu acho que essa é uma diferença. Às vezes o discurso, ele dá like, ele é bonito, mas se não aprovar projeto, você não muda a vida das pessoas. Para aprovar projeto é sentar, conversar com toda a liderança e realmente, não é isso? Sentar com gente que a gente não gosta, entender que é o povo que escolhe nossos colegas lá no Congresso, a gente tem que respeitar isso. Mas eu acho que é da democracia, isso é bonito. A minha ideia não é a melhor. A melhor ideia é que a gente consegue ouvir as pessoas que estão na rua, que estão vivendo isso. Então, eu vejo um caminho, sim. Hoje, o caminho de 4x3, não. Mas eu acho que é muito viável a gente conseguir avançar, acabando com a escala 6x1 e falando de uma escala 5x2, por exemplo. Perfeito. E para, né, que você está rapidinho aqui, eu tô aqui com várias, mais uma pergunta para te deixar tranquila. A questão das emendas. Como é que está essa situação? 3 deputados, 2 deputados e um suplente do PL já foram denunciados, né? Já estão respondendo processo. Como é que está essa situação entre vocês? É porque, assim, Tabata, onde tem dinheiro público, o mínimo que tem que ter é prestação de contas, transparência, publicidade, rastreabilidade, não é? Não dá para entender uma coisa que envolve bilhões e é escondido, porque eu sempre falo aqui, eu não sou contra emenda para deputado e senador, desde que ele pegue esses valores e revista para o interesse público, né? Para a concretização do interesse público, de situações sociais, de relevante utilidade pública, de cunho social. Agora, o que estão fazendo alguns aí, segundo o Supremo, fica muito difícil, né? Como que você vê tudo isso? Andréa, meu posicionamento é claro. Eu sou uma das autoras da ação que o STF julgou pedindo o fim do orçamento secreto. Dinheiro público é coisa séria, é o nosso imposto, é o nosso dinheiro. O que acontece? Você não saber qual é o deputado que indicou, para onde que ele mandou aquele dinheiro, não tem nenhum critério técnico. As denúncias de que o prefeito, o deputado, várias pessoas vão embolsando esse dinheiro público. Isso é grave. Quem faz isso tem que estar na cadeia. Então, não é à toa que eu passei os últimos anos questionando o orçamento secreto, votando contra o orçamento secreto, levando para o STF e pedindo mais transparência. Eu também acho que emenda parlamentar pode ser bem utilizada. Eu faço o edital com chamamento público, com análise técnica, com votação popular, para destinar minhas emendas impositivas. Mas eu nunca indiquei orçamento secreto, não. Isso não é, para mim, enfim, tem problemas gravíssimos, e o que eu seguirei fazendo é pressionando para que acabem com orçamento secreto. O próprio secreto não combina com orçamento público, né? Então, para mim, já é uma grande, enfim, incoerência.
André, eu vou ter que ir. A gente, Tranquilo. aqui em São Paulo, tem que ir para a rua, tem que receber as pessoas. Mas foi uma alegria conversar contigo, convidar as pessoas a acompanharem mais do meu trabalho, Tabata Amaral SP, nas redes sociais. Deixar um beijo enorme para você e agradecer a todo mundo que acompanhou. Muito obrigada, querida. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, Muito tchau. Até obrigada. mais. Tchau, tchau. Abraço. Gente, ó, vamos seguir a Tabata, tá bom? Nas redes sociais. Ela também faz um enfrentamento de luta, de resistência, de defesa pela democracia, sem anistia. E eu acho a Tabata muito coerente. E a gente precisa ter políticos coerentes, não é? Ela é jovem, cheia de energia, e eu tenho certeza que ela pode contribuir muito ainda para o Brasil, viu? Toca, toca no like e bota, 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 sem anistia. Toca, toca no like e bota, bota, bota. É sem anistia, queremos justiça, somos resistência, meu querido e minha querida. Beijo no seu coração, meu lindo e minha linda. Amanhã, 8h30, se Deus quiser. Meu lindo, curte a live, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Amanhã, 8h30, estamos de volta aqui. Beijo, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau. Vai ficar chorando até quando, hein? Ah, até a santa paciência.